O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 7. Este é o primeiro vídeo. E assim ia correndo o domingo no Cortiço, até às 3 da tarde. Horas em que chegou o mestre Firmo, acompanhado pelo seu amigo Porfiro, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito. Capadócio de marca, pernóstico só de maçadas, e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Vamos por partes, né? Nós temos aqui pachola, capadócio, pernóstico, maçada. 4 palavras interessantes, né? Então vamos lá. Primeiro, pachola, né? Pachola pode ser indivíduo simples e ingênuo, bonachão. Não sei se esse é o significado que a gente quer. 2, indivíduo preguiçoso, vadio, mondrião. É um outro jeito de falar isso. Possível, né? 3, gracejador, brincalhão, gozador. 4, indivíduo mulherengo. 5, regionalismo no Brasil, que ou que se veste com elegância pretensiosa e duvidosa. 6, disse de ou indivíduo pedante cheio de si. Okay? Novamente, eu tenho um pé atrás com um vocabulário que tem uma amplitude tão grande assim, né? Mas a gente vai meio que inferindo pelo que a gente vai conhecendo do Firmo, que mulherengo pode ser, gracejador pode ser, veste com elegância pode ser, mas talvez aqui o melhor seja mesmo um indivíduo pedante e cheio de si, né? Bom, e Capadócio, o que é Capadócio? Ele pode ser relativo da Capadócia, que é uma província central da Ásia Menor. É claro que não é o caso aqui, né? Aquele que é pouco inteligente, ignorante, não acredito, né? Impostor, trapaceiro, charlatão, regionalismo Brasil. E esse vocábulo é datado de 1889. Lembre-se que o Cortiço aqui foi publicado em 1890, né? Não estou errado? Será que estou errado? Não estou errado. Então, talvez impostor, trapaceiro, charlatão. Ainda regionalismo Brasil, que tenta enganar os outros, dando áreas importantes. Cabotino é um outro jeito de falar isso, ou espertalhão. Aquele que tem modos de canalha, né? Ou aquele que canta à noite sobre as janelas da namorada, né? Então, espertalhão, cabotino, canalha, parece que se encaixa mais com o nosso Firmo aqui, né? E ele também é pernóstico, né? O que é pernóstico? Pernóstico é uma palavra interessante, porque assim, é uma palavra que eu não aceitava. E palavras, eu não sei se você já teve essa experiência, palavras que você não aceita, você tende a não lembrar, né? Então, sei lá, eu fico com o pé atrás com determinadas palavras. Principalmente que tem palavras que não parecem, o som dela não parece que significaria o que ela significa, né? É claro que o Saussure, o pai da linguística moderna, falaria para mim que isso é absurdo, que a relação entre a palavra e o significado da palavra é uma relação totalmente... Puxa vida, esqueci a palavra que ele usa. Mas não há relação, né? Então eu chamo isso daqui de lapiseira, mas eu poderia chamar de bluble, ou de plaque, ou sei lá o que, cabuche, né? E isso daqui ficaria isso, né? Acho que Saussure exagera, se fosse para eu responder para ele, né? Se você estudou letra ou já estudou ou estuda letras, você deve estar agora me chamando de herege. Mas a gente vê bem comumente que as palavras às vezes ela tem o som, né, ao que ela se refere. Aí você pode falar, essas são as exceções que confirmam a regra.
Novamente, não sei. Parece que seriam muitas exceções. Se você vai para o inglês, por exemplo, você tem toda uma sequência de sons que tendem a ser, por exemplo, pejorativos, que tendem a ver com a leveza. Então há uma certa tendência. Isso quer dizer que os sons trazem em si o significado? Não, porque, novamente, senão como que a gente explicaria que num lugar do mundo caneta é caneta, no outro é pen, o que tem a ver caneta com pen, né? Ou vamos pegar assim, sei lá, pedra, né? Stone, e assim por diante, né? Então, qual que é a minha conclusão no final? Minha conclusão é que essas duas coisas parecem que se misturam, né? Lembre-se, nós fazemos as palavras e é comum que existem, é claro, sons mais fortes, sons mais fracos, a gente vê isso na poesia. Então é comum que há uma mistura aí puxa, esqueci novamente a palavra que o Saussure usa, mas de falta de correspondência, né? Eu odeio quando acontece isso. Bom, mas basicamente que há uma mistura de sons que representam aquilo ao que eles se referem e sons, palavras que simplesmente não tem nada daquilo ao que essas palavras se referem, né? Ótimo. Então essa é uma digressão só para dizer que eu não acredito na resposta do Saussure, mas eu não tenho uma resposta melhor. Estou dizendo que a gente está nesse limbo aqui tem palavras que soam mais, né? E para mim, pernóstico não parecia nunca o que se refere. O que é pernóstico, né? É aquele que é presumido, afetado, pretensioso. E é um uso informal. Então isso que me atrapalhava. Como assim? Pernóstico é um uso informal e é tipo metido, né? Metido a besta. Aquele que é espivitado, repondão. É aquele que gosta de empregar termos inusuais aos quais não raro desconhece. É uma pessoa, é bem específico isso, não é? É uma pessoa que gosta de usar termos, né? Então, por exemplo, eu chamo, aquele cara, ele não respeita ninguém, ele é pedante demais, ofende os outros, e aí eu uso pedante não como aquele que gosta de mostrar o seu conhecimento, mas aquele que ofende os outros, né? Então, pernóstico é um cara que faz isso, usa um termo pelo outro, né? Tipo assim, o meu colega é um troglodita, ele fala alemão, espanhol, inglês, é um troglodita, né? Tipo assim, essa seria uma pessoa pernóstica, né? Uma pessoa que usa, olha lá, que gosta de empregar termos inusuais, os quais não raro desconhece. E aí eu fiquei com essa minha birra com essa palavra até descobrir a etimologia dessa palavra e aí eu achei genial. Olha, a palavra pernóstico não existia tradicionalmente falando, né? O que existia era a palavra prognóstico, ok? O que é prognóstico? Não tem nada a ver com aquilo que a gente estava falando. Prognóstico é relativo à prognose. Se você pensar, gnose tem a ver com conhecimento, né? Então, prognose é o conhecimento antes, né? Então, o que a gente está falando disso? O que isso tudo significa? O significado de prognose ou prognóstico é isso, que traça o provável desenvolvimento futuro, o resultado de um processo, que pode indicar acontecimentos futuros, né? Então, eu vou falar de prognosticar o futuro, quer dizer, falar o que vai acontecer no futuro. O que isso tem a ver com o nosso pernóstico?
pernóstico vem da palavra prognóstico mal pronunciada. Então imagine um cara que é pedante, né? O cara que quer se mostrar culturalmente evoluído e ele quer usar palavras difíceis. E aí, em vez de ele falar prognóstico, ele vai falar pernóstico. E provavelmente vai usar a palavra num contexto errado também, né? E aí a palavra que foi pronunciada errada, ela passa a descrever o indivíduo que quer parecer mais culto que em vez do seu significado original, né? Seria mais ou menos, sei lá, se a gente criasse um vocabulário e chamasse alguém de bicicleta, né? A gente faz isso. Sei lá, o meu filho está aprendendo a falar agora e ele fala uma palavra que é muito engraçada e a gente começa a chamar ele daquela palavra ou usar aquela palavra em outros contextos só porque é engraçado, né? Então imagine você falar, o bicicleta ali, ô bicicleta, o que você acha disso aqui? Bicicleta, né? Então aí sim a palavra pernóstico parece uma coisa que faça sentido. Novamente não está naquela relação de sons que eu falei para vocês, mas há um sentido etimológico pelo menos aqui. Então parece, agora sim, ele é pernóstico. Não acredito que o Firmo seja pernóstico no sentido de ele gosta de parecer culto. Ele é pernóstico no sentido de uma extensão desse significado. E aí a gente volta para as primeiras definições que eu li para vocês. Aquele que é presumido, afetado, pretensioso, né? Então, talvez esse seja o significado perfeito aqui. E finalmente a gente tem maçadas. Provavelmente você conhece maçada de aquilo que é chato, né? Mas não sabemos aqui, porque ele é pernóstico só de maçadas, pernóstico e ele é só de maçadas, e todo ele se quebrando nos movimentos de capoeira. Maçada, golpe dado com maço ou massa dura. Por extensão, golpe desferido com um instrumento qualquer de agressão, cacetada, bordoada. Pode ser uma sova de pancadas, uma surra. Situação ou atividade que enfada, é como se a situação batesse em você, por causa disso que é chato, né? E aí depois conversa enfadonha, lenga-lenga. Então, eu acho, veja se você concorda comigo, que o Firmo, ele é só de maçadas no sentido de que ele é brigão. Perceba a próxima frase. E todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os capoeiras mais profundamente, mas eu acho que é satisfatória essa nossa interpretação. Então vamos lá, eu vou ler mais uma vez essa passagem, muitas palavras, muitas observações. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito, capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte. Não tinha músculo, tinha nervos. A respeito de barba, nada mais que um bigodinho crespo petulante, onde reluzia a cheirosa brilhantina do barbeiro. Grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha que ele punha de banda, ou seja, de lado, derreado sobre a orelha esquerda. Gaforinha, né? Gaforinha é uma cabeleira eriçada, em desalinho, ou seja, desarrumada, né? Cabelo alteado sobre testa, topete. Esse não é o significado que a gente quer. Eu vou ler mais uma vez só para a gente tentar imaginar a figura
do Firmo, né? Então o que ele tinha? Tinha um bigodinho crespo, petulante, se encaixa muito bem com os adjetivos que a gente viu, onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro, grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforinha por debaixo da aba do chapéu de palha, que ele punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda.